Olá, amados, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, né? E hoje num bate-papo diferente, onde eu vou estar fazendo uma aula e ao mesmo tempo respondendo as perguntas de vocês. Elas vieram de uma forma paranormal, né? Porque elas se encaixaram com os temas que eu iria abordar hoje para vocês. Então hoje vai ser diferente, nós vamos ter tempo para filminhos, para coisas que são gostosas, né? É gostoso a gente ver o visual e ir conversando a respeito do que a gente está vendo. Mas hoje a gente vai ficar no conteúdo mesmo, respondendo as dúvidas. Eu peço que prestem atenção, porque a dúvida de um é esclarecedora a todos, tá? A maneira que eu vou estar respondendo. Hoje eu vou estar bem fixada ao computador, né? Estamos aqui com a Cíntia do lado. Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, não necessariamente nessa mesma ordem. Então, a Cíntia tá hoje aqui com a gente, mas graças a Deus ela conseguiu, tá muito bem empregada. Sim. Conseguiu aqui a gerência do restaurante onde eu mais frequentava aqui em Aracaju. Nós estamos rezando para que tudo dê certo, né? E ela fique efetiva no restaurante. Então eu volto e ela vai ficar por aqui, né? Então ela vai me ajudar hoje com essas perguntas. Ela vai fazer as perguntas que vocês me enviaram e eu vou estar respondendo, interrompendo ela em alguns momentos. Também apegada ao laptop, tá? Porque foge um pouco daquela minha linha de falar voluntariamente para vocês, então eu tenho que responder perguntas. Assim eu fiz rapidamente no computador, vou estar seguindo isso e comentando alguma coisa, né? Mas hoje não vai ser aquela Raquel, olho no olho, né? Então hoje a proposta é diferente, é sanar dúvidas, tá? Então nós vamos seguir aqui mais ou menos o que vocês perguntaram, talvez eu fuja um pouco, entre em outros assuntos, mas hoje será diferente. Peço perdão pelo meu cansaço, eu tô 3 noites aí rodando sem dormir, né? E é nossa ONG, é o trabalho, é minha mudança, enfim. E a aula de hoje que eu queria fazer essa última aula aqui em Aracaju. Então vamos lá? Primeira vez da Cíntia, hein, gente? Então vamos assim esquecer qualquer tipo de erro. Hoje a gente tá pegando o que está escrito. Algumas perguntas não estão totalmente claras, então eu usei a minha percepção para procurar responder da melhor forma, porque nós não tivemos tempo de mandar e-mail perguntando para vocês se era isso mesmo, isso ou aquilo, então eu usei minha percepção para estar respondendo. Vamos lá. Cíntia começa então com a pergunta, eu não vou citar nomes, tá? Então são colegas, a maioria não tem muito o que esconder, todos que mandaram são mulheres, né? Então são as amigas que eu vou estar respondendo, né? As mulheres. São as mulheres. Então, uma de nossas amigas aqui enviou uma pergunta. Vamos lá, Cíntia? Vamos à pergunta. Vimos e vemos, ao longo do tempo, que a fé em si mesmo e em Deus faz toda a diferença em nossa vida. Se a partir do momento que eu acreditar e sentir como certo a realização, é uma questão de tempo. Dê o melhor de si e deixe os resultados na mão de Deus. Eu comprovo isso. Só um minuto. Aqui ela faz uma colocação, né? Que ela fala, dê o melhor de si, deixe os resultados com Deus. Frase aí que vai ficar na cabeça de todo mundo, né? Por muito tempo. E ela diz que comprova isso, gente, porque essa pergunta foi enviada por uma de nossas amigas que testemunhou recentemente a veracidade de um fato que seria impossível de acontecer. Não tinha como acontecer. E eu usava esse termo, né? Se tiver que acontecer, vai acontecer, né? Entregue nas mãos de Deus, dê o melhor de si. E aconteceu. Por isso que ela diz que ela é testemunha dessa frase, né? De dar o melhor de si e deixar os resultados com Deus. Ela testemunhou isso. Continue. A ilusão é nociva.
Uma vez que a desilusão nos coloca frente à realidade, percebe-se que muitos preferem a ilusão como esperança. O encontro com a verdade sempre nos choca e muitos entram em depressão por sentirem-se vazias. Isso me faz ver que a ilusão é nociva. A verdade nos liberta. Isso é fato. O que podemos fazer para melhorarmos nessa área? Onde buscar ajuda e que tipo de ajuda devo buscar? Está correta minha colocação com relação à ilusão? Baixa para mim. Bom, tem um monte de pergunta aí, né? E vocês já estão bem espertinhos nas perguntas, tá ficando difícil de responder, viu? Então vamos lá. O que podemos fazer para melhorar nesta área, né? Esse vazio ela coloca, né? Que ela sente. Onde buscar esse tipo de ajuda e se está correta a colocação de ilusão? Bem, vejam, está correta. Vou lhes falar um pouco sobre esse vazio que nossa amiga colocou aqui. Eu vou mandar um texto para vocês, gente, me cobrem isso. Ou eu vou postar ou vou enviar por e-mail. Um texto de Heidegger, que ele fala sobre angústia. Aliás, eu já prometi no início do curso esse texto. Então é um texto complexo, tá? Onde fala da angústia e quem sente esse vazio parece que está falando para você, vai trazer muita compreensão. Texto bem complexo, para ser lido com calma, mas vocês também são complexos, né? Então teria que ser dessa forma, por isso eu vou passar para vocês, vocês vão ter como desmiuçar esse texto, tá? E descobrir bem sobre a angústia. Bom, fica impossível responder absolutamente todas essas questões. Então eu vou resumir um pouco e postar depois sobre esse vazio que é a angústia. Mas o que é angústia? Aqui eu vou entrar num tema que me comprometi com vocês dentro desse curso básico. Vou falar de forma básica, afinal o curso é básico. Isso é óbvio, né? Então eu vou estar falando de forma, falar por cima para vocês. Vamos lá. Vejam, depressão, que nossa amiga cita, estresse, bipolaridade, pânico, alegrias, tristezas e todos os sentimentos e transtornos da modernidade, eles vêm do externo. O que é isso? Eu fiquei depressiva depois que? Eu fiquei triste com? Eu estou alegre com? Vai acompanhando ali para mim não me perder aqui onde eu estou. Eu estou estressado por... Enfim, tudo tem um motivo externo. Eu estou estressado, eu estou por algum motivo. Estou triste, eu estou por algum motivo. Tá. E o que vem do interno? Aprenda uma coisa. A única coisa que vem do interno, que independe do que está acontecendo no mundo lá fora, é a angústia. A angústia, esse vazio que vem de dentro. Então pode estar caindo o mundo lá fora, eu estou sentindo esse vazio. Pode estar tudo bem na minha vida, o financeiro, o emocional, está tudo muito equilibrado e eu continuo sentindo esse vazio. O que é esse vazio? É a angústia. Ela independe. É aquela que muita gente chega e fala, puxa, você tem de tudo, né? Você tem de tudo, você tem uma casa boa, você tem uma namorada bonita, uma esposa bonita, seus filhos são ótimos, você tem de tudo, por que você está assim? A pessoa não sabe explicar, é um vazio, né? Então independe se ela está empregada, não está, é um vazio, tá? É um sentimento que vem de dentro. A angústia tem origem no homem. Segundo alguns filósofos, muitos deles, gente, os homens nascem angustiados. É um sentimento que já nasce com o homem. Com a sensação do vazio, como nossa amiga colocou na pergunta. A pessoa, o que é esse vazio? A pessoa percebe que tem algo errado, mas ela não sabe o que é. Ela só sente, tem uma sensação que tem algo errado. Esta sensação é a consciência que temos de que há algo mais. Onde estamos não é a
única coisa que existe, é só uma experiência, não é real e absoluta. É como uma ligação que ainda temos com o universo. A verdade que sabemos e esquecemos, né? Eu falo que está tudo dentro da gente e a gente sabe de tudo e acaba esquecendo, seja na passagem, né? Ou quando a gente chegou aqui, onde a gente está, né? Nesse plano, a gente acaba esquecendo disso. É um vazio que nos provoca, dizendo: ei, acorde, tome a pílula vermelha, vamos, evolua. É isso que ele nos diz. Você está aqui para isso. A gente escuta esse vazio, essa angústia falar isso? Não, a gente só percebe que tem algo errado nesse mundo, né? Lembre lá de um trecho de Matrix que eu postei para vocês, né? Onde eu esqueci o nome dele. Ele fala pro Neo lá, né? Ele fala, você percebe que tem algo errado, mas não sabe o que é. Então, gente, essa voz quer nos dizer assim: ei, acorda aí, ó. Esse mundo que você está vendo tem algo mais. Então você pode estar bem, estar com dinheiro, estar com tudo em ordem, mas falta alguma coisa. O que é essa coisa? Veja, eu vou parar um pouquinho para falar sobre um tema, sobre os transtornos e males da modernidade, que se encaixa a essa questão. Na minha tese, eu defendo que 95% dos casos de transtornos e casos psicossomáticos podem ser curados sem medicamento, até os altos níveis depressivos. Sem medicamento, mas com o quê? Com a cura da alma. Eu tenho o PTCA, né? O Programa Terapêutico da Cura da Alma. Por quê? Porque a angústia é como se fosse uma doença, tá? Vamos imaginá-la a priori como uma doença. É um incômodo da alma, uma doença da alma, um incômodo da alma. Acho que ele nos persegue o tempo todo. E se compreendermos bem e soubermos o que é esse incômodo, o que ele quer nos dizer, passaremos a nos sentir bem com esse sentimento da angústia e não vê-lo como essa doença que eu coloquei a priori. Vamos ver por quê. Veremos ela como algo bom, algo que nos deixa esquecer o que viemos, não nos deixa esquecer o que viemos fazer aqui. É a vozinha, né? Ei, acorda, que eu acabei de citar. Chama este processo de a cura da alma, mas na verdade é uma aceitação da angústia e aprender a viver com ela, se livrando então de todos os outros transtornos, pois eles não são reais, eles vêm de fora, gente. Nossa, mas eu tenho depressão, Raquel, você está dizendo para mim que isso não é real? Veja, se ele vem do externo, vem de fora, né? E a gente está aprendendo uma realidade diferente, não, eles não são reais. Eles são impostos, eles são reforçados pela sociedade, pelas indústrias farmacêuticas, pelos médicos tradicionalistas, e cada vez tem mais transtornos por aí, tá? Então, eles não são reais, eles vêm de fora. O que vem de fora para de atingir aquele que evolui. Prestem atenção. Eu tenho feito alguns atendimentos emergenciais, gente, mas é impossível explicar tudo isso em 10 ou 20 terapias, né? Quanto tempo aí a gente tá junto? Nós já chegamos aos 3 meses de curso, né? Falando e falando, então é impossível você, com 50 minutos, explicar em 10 sessões tudo isso. Isso tem que ser sentido, o clique que eu falo. Então o que eu faço? Eu faço 2 ou 3 sessões. Quando eu vejo que não há evolução, não há pesquisa individual do meu paciente, e vocês eu exijo assim, né? Eu brinco com vocês que é um curso. O paciente, principalmente aquele que paga, você não pode falar, não adianta você falar, ele está pagando para ser ouvido. Dentro da terapia convencional, isso é perfeito. Dentro do meu trabalho, não é assim que funciona. Eu faço 2 ou 3 vezes. Se ele não evolui, se ele não faz pesquisa individual e não tem um clique inicial, gente, eu paro.
eu paro o treinamento e falo, ó, não dá pra gente continuar, porque e a roda da vida, como é que tá? Não tive tempo. E a caminhada que eu incluí no teu programa, não tenho vontade. Mas você levantou para ler aquele livro, aquele texto que eu... Não fiz. Então eu paro por quê? Porque eu não vou ter resultado, e eu quero resultado, né? Então o que adianta? Se eu cobrasse aí, vocês conhecem bem o trabalho que eu estou fazendo, R$500 por sessão aí, eu falaria, esse é o cliente bom. Ele vai me pagar a vida inteira aí, 500 por mês, só para eu, 500 por sessão para eu ouvi-lo. Não é isso, eu quero resultado. Eu adoro quando alguém posta em 2 sessões que mudou a vida, né? E eu até encaminho, você está preparado para um outro estágio, né? Vamos passar para um outro estágio, ao invés de continuar nessa terapia que a gente faz. Mas isso depende estritamente do paciente. Eu sou ferramenta, um instrumento, certo? Então, normalmente, nessa outra fase, eu passo por um trabalho em grupos. Já ocorreu algumas coisas que eu já falo para vocês. Eu sou santificada, né? Então eu me torno Santa Raquel, a Rainha Raquel, a Iluminada, a DDD, né? Cada curso vai ser um apelido, gente. Então, cada curso me chama de uma coisa. Eu falo, não, gente, eu sou como vocês, sou instrumento, eu estudei, sou ousada para passar isso, tá? Mas agora que já nos conhecemos também, né? Muitos de vocês já me conhecem minha família, minha intimidade, viram que eu sou uma pessoa cheia de problemas também, quem não é, né? Então, quem tem filho, voltando para essa realidade aqui, a gente tem que fazer parte do sistema, né? Eles não vivem só comigo, eles vivem numa escola, numa sociedade, certo? O que acontece é que depois de um tempo que eles formam esses grupos, que acham que está tudo resolvido na vida, que está tudo lindo e maravilhoso, entra um fator, o cotidiano, o dia a dia, né? Então, esse sistema ele é preparado para nos cegar, tá? Então, veja, tudo que vocês aprendem, vocês podem levar para o resto da vida. Como? Continuando. Persistindo na meditação, nas orientações, no trabalho em grupo, em cursos. O que é uma pena, alguns se afastam por um tempo, nem que seja pequeno esse tempo, caem no cotidiano e preferem, né? Nós temos a escolha, a viver numa ignorância, a esquecer aquilo que aprenderam aqui, a viver numa ignorância. Esses grupos se desfazem. É uma pena, mas acontece. E infelizmente acontecerá no nosso também. É normal isso, né? Alguns vão evoluindo, vão querendo mais, e outros acabam ouvindo. É pai, é mãe, é o que um amigo falou, é o que o outro falou, isso tudo é bobagem, né? A vida é outra, bababá, deixa isso. E cai no cotidiano de novo e, enfim, continuam na mesma. Mas o que importa é que pelo menos aí 90% das pessoas que trabalham comigo continuam. E isso já é um índice ótimo, tá? Vamos para a próxima, Cíntia. Me corta às vezes, que senão eu não paro, vai 2 horas. Pode falar, é você que fala. Vamos lá. Eu só estou representando eles aqui com as perguntas. Ou melhor, elas, né? Como faço, sem magoar as pessoas, o entendimento e o conhecimento delas? E, se é necessário, o meu afastamento, para que as pessoas compreendam seu estado mental evolutivo em relação ao que sinto, vejo e acredito. Mesmo óbvio que alguns não percebem porque não querem ou ignoram? Olha, gente, eu estudei essa pergunta, não tive tempo de... Volte nela um pouquinho para mim. Eu não tive tempo de... Eu vou repetir. Tá bem complexa aqui, talvez houve alguma falha, mas vou repetir, ó. Como faço, sem magoar as pessoas, o entendimento e o conhecimento delas, e, se necessário, o meu afastamento, para quê? Para que essas pessoas compreendam seu estado mental evolutivo em relação ao que eu sinto, vejo e acredito, mesmo o óbvio que alguns não percebem, porque não querem ou ignoram. Tá complexa, eu acho que não foi bem colocada, tá? Mas eu vou responder, minha querida, que eu te adoro, né?
eu vou responder, eu não tive tempo de te perguntar para me explicar melhor, né? Então, eu vou responder dentro daquilo que eu senti que você quis dizer com essa pergunta. Aí já serve para todos. Então, eu vou responder dentro do que eu acho que você está questionando aí. É uma resposta difícil, tá? Não tá bem clara, mas pelo que eu entendi. Uma pessoa me disse uma vez, seja política, Raquel. Distribua sorrisos Hebe Camargo. Quem sabe o que é sorriso Hebe Camargo? Né? Como é que é? Isso, gracinha, né? Que ela fala. O que é isso? O ser político, né? Mas eu vou dar meu testemunho, muitos já me conhecem e sabem como eu sou. Eu não consigo, eu não sou política. Esse é um grande problema, né? Cíntia teve aí comigo um tempão. Não disfarçamos bem. Somos realmente o que somos. O que somos. Então eu não consigo ser assim política. Mas o meu conselho é para aqueles que conseguirem que sejam, desde que não haja mentira, tá? Não podemos mentir. Vocês não estarão sendo falsos, estarão controlando e poupando energias do que não vale a pena gastar. Por quê? Porque quem não está disposto a aprender, né, como nossa amiga colocou, eu acho que é isso que ela quer dizer, com os outros, né, como eu lidar com os outros. Se ele não está querendo aprender, como é que você vai explicar o que você sente? Né? Querer que ele entenda, nós não podemos dominar os outros, a gente pode dominar a gente. Então, é se segurar mesmo, o sorriso é de Camargo, né? É a política. Eu já não tenho muito contato com o público no sentido de social, tá? Eu tenho em palestras, tudo mais, em grupos fechados como o nosso, que se reuniam, então eu consigo ser eu. Agora, socialmente falando, se eu entrar numa discussão onde tem várias filosofias e tal, comigo não tem sorriso de Camargo, não. Eu rasgo o verbo ali. Né? Eu coloco exatamente, mas isso não é bom, porque a gente vai se afastando, quando vê a gente está afastado do mundo. Deixa eu continuar, acho que eu coloquei isso. Ó. A gente pode dar dicas para pessoas que a gente ama, indicar cursos, tá? Olha, eu faço um curso super legal. Se é uma pessoa que a gente ama e a gente quer que ela nos entenda e não consegue explicar. Então, às vezes, ela ouvindo do outro, ela ouvindo de uma Raquel, que é um sensitivo, é diferente para ela do que ouvir você explicando como você se sente. Né? Então, santo de casa não faz milagre, eu não faço na minha casa, né? Então, meus pais me veem de uma maneira, meus pais nem tanto, mas assim, a família, avós, tios, eles não me veem como meus alunos, como meus leitores me veem. Então, é mais fácil ouvir do outro. Então, vamos indicar um curso, um filme, é muito bom, tá? Tomando sempre o cuidado, gente, para não se afastar do mundo. Por quê? Porque às vezes a gente vai se fechando. E como muitos sensitivos e filósofos acabam em sanatórios. Né? Eu já falei para vocês que eu gosto de passear lá, porque eles são gênios. Né? Gênios incompreendidos, tentaram lutar contra uma sociedade, contra tudo, e não conseguiram. Certo? Então acabaram se deixando, você é louco, foi entrando, sou louco, foi parar no sanatório. Então a gente tem que ponderar isso, né? Procurar estar mais próximo ou às vezes com pessoas que sabem do nosso estado sensitivo, certo? Espero ter respondido. Mas ela continua aqui, né, Cíntia? A pessoa teve essa dúvida em relação ao clique que ela sentiu, dela ver que ela está sendo diferente das outras pessoas do convívio, do dia a dia. Então eu creio que essa dúvida vai surgir comigo, qualquer pessoa que esteja acompanhando, fazendo curso. Nossa, o negócio doutoral é assim, mas o meu companheiro não está vendo isso, a minha filha não está vendo isso. Então é uma situação bem delicada. Mas a pessoa chegou a perguntar, que eu não sei também quem é, estou vendo isso aqui agora, será que eu estou maluca? Foi a pergunta, né? Tá aqui, ó. Será que estou maluca? Risos. Então eu vou responder, olha. Minha querida, que eu adoro tanto, só você sabe que essas perguntas todas são suas. Eu não posso afirmar que você esteja maluca, não esteja maluca. Quem sou eu para atestar que você não está maluca? Mas eu posso te garantir que se você estiver maluca, eu também estou, e aí tem um monte de gente inclusa. Com essa
diferença, com essa sensação, com essa incompreensão, ok? Então, se você estiver maluca, você não está sozinha nessa, tá bom? Isso eu posso te garantir, tá? Esse incômodo não é só seu, e nem só meu, e nem do nosso grupo. Isso vem lá, ó, gente, dos filósofos antigos, desde o início da humanidade. Vamos lá, outra pessoa, ela começa com um relato, né? Ela está agradecendo, né? Primeiro quero agradecer pela oportunidade de estar fazendo o curso e por tudo que venho aprendendo. A roda da vida ainda está com altos e baixos, mas sempre estou ajustando e melhorando. Senti transformações internas acontecendo e no momento estou mais introspectiva. Estou vivenciando processos no relacionamento conjugal e no financeiro. E isso tudo realmente tem mexido muito comigo. E não venho eu não venho alcançando produtividade a contento. Sempre fui muito criativa e com gosto pela leitura e escrita. E por estar nesse conflito conjugal, senti que houve uma diminuição. Não vou ficar me estendendo quanto à situação pessoal, né? Mas eu sou sincera em dizer que tem sido momentos extremamente delicados e doloridos. Quanto às suas aulas são bem claras e de fácil entendimento. A pergunta é em relação à projeção e à viagem astral. Na aula, o filme mostra a moça fazendo exercícios de projeção consciente e ficando visível para energias de vampiros energéticos. A pergunta é, quando estamos dormindo, esse processo ocorre de uma forma inconsciente? Bem, primeiro eu agradeço pelos elogios acima, por estar colaborando e compreendo o processo que você está passando. Todos estamos, né, de alguma forma, algum só financeiro, outro... Aliás, quem não está hoje em dia no conjugal e no financeiro, né, gente? Conjugal, o namorado, seja casado, seja namorado, a gente sempre está vivendo esses conflitos, uns em maior, outros em menor intensidade, tá? Isso realmente atrapalha um pouco o processo. A gente tem que pegar firme e saber, eu estou com caixinhas aqui, separar em caixinhas. Aqui está minha família, aqui está meu marido, aqui está o banco estourado, conta, sei lá o que, aqui está meu trabalho e aqui estou eu. Então de vez em quando eu preciso pegar essas caixinhas e pôr do lado, falar agora eu vou ver, cuidar dessa caixinha aqui, tá? Porque muitas vezes, se essa caixinha aqui, muitas vezes é a estrutura familiar, tá? Eu acho que no seu caso, ninguém sabe quem é, nem a Cíntia, eu colei tudo no Word, tá, gente? Mas no seu caso, eu acho que é uma grande força dentro da família, né? Então, se ele não estiver bem aqui, nada vai bem. Isso é comum, tá? Quanto à sua pergunta da viagem astral, você está falando daquela cena onde a moça vê alguém dormindo, um familiar dela dormindo, e um vampiro sugando energia assim, né? Isso acontece quando estamos dormindo. Esse processo ocorre de forma inconsciente, porque a moça viu, né, quem estava se projetando, mas quem estava dormindo não estava vendo. É isso que você está me perguntando. Quem estava dormindo? Se a gente está dormindo, né? A gente, como que acontece? Consciente a gente está sendo sugado? Sim, isso acontece, gente. Nem sempre, como ilustra o vídeo, como sempre digo para vocês, porque para entendermos melhor, enxergarmos melhor, essas produções, elas são super produções, né? São claras demais até, né? Para que a gente compreenda, tá? Elas são exageradas, mas isso acontece sim. Continue a pergunta. Se acontece mesmo, como se proteger? Como agir para que não se tenha acesso a esse tipo de energia? Ok, eu disse que acontece. Como se proteger e não ter acesso? Gente, roda da vida, tripé, né? Físico, psíquico, espiritual. Se estivermos em equilíbrio com o nosso tripé, com a nossa roda da vida, fazendo coisas certas e agindo com as 6 palavrinhas mágicas, se eu não falei para vocês, tomem nota. Essas palavrinhas são mágicas: paz, carinho, compreensão, humildade, amor e perdão. Vou falar devagar, tomem nota. Nosso equilíbrio, assim, básico, tá nela, são palavras mágicas: paz, carinho, compreensão, humildade, amor e perdão. Se estivermos agindo com essas palavras, nós não seremos atingidos,
nem sugados. Já na espiritualidade, eu diria que as orações são fundamentais. Além de viver esses conceitos, essas palavras mágicas que falei agora, se estamos conectados a Deus verdadeiramente, né? Às vezes a gente acha que está, mas não está. Verdadeiramente, e nossa energia estiver equilibrada positivamente, porque ela pode estar em equilíbrio negativamente, se ela estiver boa, positiva, essas forças negativas que a gente viu lá na projeção não entram em sintonia com a nossa. Pois lembrem da lei, de uma das leis, né, básicas que eu falei na última aula. O igual atrai o igual, o semelhante atrai o semelhante. Somos energia, com energia é a mesma coisa, gente. Se algo errado acontecer durante o processo, como é comum em todos nós, se sentirmos como exemplo, gente, dores, sofrimento, cansaço, né, físico, como você colocou aí, que às vezes você dorme e acorda cansada, né? Cansaço físico, sem dúvida é porque estamos sendo sugados ou captando alguma energia, tá? A gente precisa só saber discernir se essa energia que a gente está captando é energia ruim ou se nós estamos cansados por um outro motivo que eu já vou falar adiante. Eu acho que era a mesma pergunta, a mesma pessoa que vai fazer a pergunta, eu vou completar. Bom, o mundo é ação-reação. Se eu agir errado, eu posso colher coisa ruim amanhã. O melhor disso tudo é que tudo pode ser mudado. Nossa, que dia horrível, fiz coisa errada ontem. Não é assim? Nossa, como eu faço para ter uma manhã melhor? Muda. Esquece ontem, já passou. Né? A gente pode mudar isso. Então eu vou entrar na frequência, vou olhar minha roda da vida, o meu tripé. Vou ver se eu agir com paz, carinho, compreensão, humildade, amor e perdão. Se eu não agir, eu vou equilibrar e agir assim, que amanhã já vai ser melhor. Escorregar, todo mundo escorrega, gente. Todos nós escorregamos, tá? Continua, ó, é a mesma pergunta, acho que eu vou completar ela aí. Continuando, né, então. Pergunto por que em sonhos durante a noite, se é que foi em sonho, me vi em lugares de energias desarmonizadas, realizando o resgate de pessoas em sofrimento. Quando acordava pela manhã, sentia-me muito cansada. Então quero compreender melhor esse processo. Muito obrigada, abraço carinhoso, com Deus sempre e com Maria sempre. Com Deus sempre e com Maria sempre. Querida, abraço para você também. Deixa eu voltar um pouquinho na pergunta aqui. Olha, ela não sabe, não tem nem certeza se o que ela tem é um sonho, né? Mas algumas vezes ela sonha e acorda muito cansada e ela quer compreender por quê. Eu acho que ela está perguntando aí se ela está sendo sugada, tá? Juntando as duas questões dela, né? Se é que foi um sonho. Então eu vou aproveitar essa pergunta, gente, para clarear não só a dúvida dessa nossa amiga, mas eu vou englobar aqui outras perguntas que me foram enviadas, para não ficar falando repetitivamente todas, tá? Nós temos aí, é um tema também do curso, sonhos lúcidos, é aquele controle, vá colocando nos pontos para mim, só assim para mim acompanhar. O sonho lúcido, depois vocês pesquisem, fica aí, vão tomando nota, corre pegar um caderninho lá, não dá tempo de falar tudo, tá? Sonho lúcido, mas é aquele sonho que a gente tem e tem controle sobre ele, porque a gente acorda, tem vários níveis, né, desse sonho, mas a gente acorda e percebe que era um sonho, e às vezes ele é tão gostoso, ou a gente deixou uma coisa para trás lá e acordou, que a gente até vai no banheiro e volta para tentar sonhar. Já aconteceu isso com vocês? Quero continuar aquele sonho para ver o desfecho, né? Então ele se torna um sonho lúcido, porque você fazendo isso algumas vezes, você consegue no sonho lembrar que você está sonhando. Eu vou enfrentar esse animal ali, esse animal feroz, porque eu sei que é um sonho, e aqui eu posso tudo, certo? Isso é o controle dos sonhos, sonhos lúcidos. Sonhos recorrentes, né? É o mesmo sonho, tá? Sempre. Várias noites o mesmo sonho. Sonho dentro do sonho. Olha quantos modelos, né? Quantos tópicos temos aí. Enfim, eu quero lhes deixar uma dica, aproveitar, tá? Eu ia usar isso para ilustração dessa aula. Eu assisti, gente, antes de vir aqui, antes de viajar para cá. É um filme, tome nota.
não dá para cortar trechos e colocar aqui que não vai entender. É um filme para assistir mais de uma vez. É um filme A Origem, que me ajude aqui, que a Cíntia veio de improviso, né? Eu coloquei ali assim, do mocinho bonito que fez Titanic. Você lembra o nome? Mocinho bonito. Como é o nome dele? Mocinho. Não lembra também? Eu coloquei ali do loirinho que faz Titanic, não me lembro o nome. DiCaprio, Leonardo DiCaprio. Não, DiCaprio, pronto. Olha, você viu como é bom a gente ter, né? DiCaprio. O DiCaprio, Leonardo DiCaprio, com ele. Quem não assistiu, assista A Origem. Gente, que filme para mostrar essa história do sonho dentro de sonho, né? Gente, vejam, esse filme, A Origem, ele vai tocar mais profundamente aqueles que estão vivendo esse processo de mudança. Vai fazer assim, ó, foi feito para mim, precisava assistir. Para outros que não estão tão conectados com tudo isso que está acontecendo, né? Ou não tiveram o clique ainda, vai ser um excelente filme de ficção científica e pronto. Só que eu quero lembrar vocês que 90% dos filmes de ficção científica acontecem depois de uns anos, certo? Então antes era tudo impossível, agora está tudo aí comprovado, né? Ou seja, isso pode estar, o que mostra nesse filme pode estar acontecendo agora, ou pode acontecer no futuro. Aliás, alguém pensou e fez um filme, certo? Ou essa pessoa tem informação, ou ela previu, né? Alguma coisa aí pela frente, tá? Bom, esse filme mostra bem sonhos dentro de sonhos, provocados por uma química especial. Eles dão lá uma química, não vou contar dessa aí, Cíntia. Eu não vou contar o filme inteiro, mas eles dão uma química lá para um grupo, né? E essas pessoas entram em sonhos dentro de sonhos e é magnífico assistir, não posso falar mais deles. Mas eu posso colocar para vocês sobre os trabalhos espirituais. Muitos deles são usados chás, incensos, bochechos, pós, totalmente naturais, tudo totalmente natural, né? Nós tivemos até um relato esses dias de uma pessoa que participou de uma experiência com índios e tal, que cheirava como eles lá. Não é pó cocaína, gente, são coisas indígenas, tá? Totalmente naturais, mas enfim, eles são chamados facilitadores da expansão da consciência. Isso é um conhecimento ancestral, indígena, e alguns dizem que vem até dos primatas, tá? Começou lá atrás, isso mesmo, no início do início. Enfim, em alguns desses trabalhos vivemos o sonho dentro do sonho, como no filme A Origem, por isso que eu quero que vocês assistam. E da mesma forma, como mostrado muito bem no filme, devemos manter a calma, ter acompanhamento, reuniões em grupo posterior a um trabalho deste, para que a gente não se confunda com os mundos, que é o que mostra muito bem nesse filme. A Origem, com o Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, o mocinho bonito do Titanic, eu mesmo. Bom, por que não confundir com os universos paralelos, o que é e o que não é real, o que é sonho e o que é realidade? Mesmo os mais evoluídos, tá? Podem confundir isso. Não podem se esquecer onde estão, eles têm que viver aqui. Então, temos que aprender lá onde a gente vai, nessa viagem astral, nesses trabalhos, nesses sonhos, né? Essas experiências que tem, e já existe gente que tem na origem, não daquele tamanho, naquela proporção, mas já existe, tá? Química que faz sonhar para ser estudado esse processo. A gente só não pode se perder no que é sonho e no que é real, tá? Mesmo os mais evoluídos que acreditam que o outro mundo, né, que é o real, não pode se perder, porque a gente tem que voltar aqui e cuidar dos nossos filhinhos, né? A Cíntia tem, você tem, né? Então a gente sabe, aí ela acompanha um pouco da minha vida, eu da dela, né? Morando um tempo juntas aqui, e sabemos bem quantas dificuldades aparecem. Mas a gente não pode confundir. Então o trabalho lá que a gente fez foi maravilhoso, tudo é maravilhoso, mas ele serve para quê? Para que a gente aprenda lá e traga uma melhora para essa vida que a gente vive aqui. Tá, gente? E é muito fácil de se confundir. Aprendemos lá, no sonho, no transe, no trabalho espiritual, no trabalho de cura e voltamos para aplicar aqui. Tá? Então, voltando à pergunta que a nossa amiga fez sobre o que ela pode estar cansada em alguns sonhos, né?
eu quero falar para vocês que além, não precisa voltar não, eu quero falar para vocês que além dos vampiros que nos sugam, ah, poxa Raquel, mas eu tô vivendo paz, harmonia, compreensão, humildade, amor e perdão, minha roda da vida tá bem, será que eu tô sendo sugada? Como que eles estão entrando na mesma frequência de energia minha, se eu me considero do bem, enfim, por que esse cansaço? Daí eu entro num outro filme que eu acho que a maioria já assistiu, quem não assistiu tá aí a recomendação. É um filme espírita, da doutrina espírita, mas ele é lindo para qualquer um assistir, tá? Eu não tenho preconceito nenhum com religião nenhuma, mas mesmo os que tem aí, se tiver alguém que tem no nosso grupo, né, vale a pena assistir. É o filme Nosso Lar, né? É com o Dr. André Luiz. Bom, lembrem os que assistiram. O local onde o Dr. André Luiz, depois do falecimento, foi levado. Primeiro ele foi levado para ser curado e depois ele passou a tratar pessoas, né, outros espíritos que chegavam no nosso lar, que é o nome do filme, é esse lugar, e iam para esse lugar específico onde eram curados. São os chamados, gente, hospitais espirituais, tá? Existem esses hospitais espirituais. Por estudos foi comprovado que quando dormimos fazemos projeções, tá? Inconscientes, sim, fazemos. Ninguém fica lá e tá ali o tempo todo, tá? A alma sai, gente, sempre. É a gente que não lembra, né? Por isso que a gente tenta tanto buscar a projeção consciente, tá? Para onde que esse corpo vai, né? Então, eu não vou falar porque só isso daria um curso inteiro. Mas assim, resumindo e voltando para a pergunta da nossa amiga, que acorda cansada e é do bem. Ela está sendo sugada? Não. Se ela está vivendo tudo que eu falei anteriormente, ela não está sendo sugada. Por que ela pode estar cansada? Porque ela pode estar num certo grau de evolução, onde o espírito dela, a alma dela, durante o sono, enquanto o corpo dela descansa, ela sai do corpo e vai nesses famosos hospitais espirituais cuidar de outras almas e espíritos que estão precisando. Porque uns estão lá para curar, outros estão lá para serem curados, certo? Então assim a gente chama, trabalhei a noite inteira, né? Quantas vezes eu acordo e falo, nossa gente, eu trabalhei a noite inteira. E eu lembro de alguns casos que eu cuidei em um outro plano. Quem que eu estou cuidando nesse outro plano? Não importa, gente, se é espírito ou alma falecida ou viva, de outras pessoas que estão sonhando. Quer dizer, se eu estou deitada e a Cíntia está no quarto, eu posso estar cuidando dela lá em outro plano. Ela está sonhando também, não está? Se ela está menos evoluída que eu, ela está precisando de ajuda, de cura espiritual, tem os que vão lá curar, certo? Isso é um trabalho, então às vezes você pode estar acordando cansada, tá? Mas ainda mesmo assim se sentindo bem, porque você trabalhou a noite toda, você curou, sejam almas vivas, almas falecidas ou outros seres. Tá? Lá é tudo energia, então não tem essa diferença, né? Tua energia saiu para curar outras energias. Almas, gente, que foram abortadas. Quem continuar no nosso grupo, ainda falaremos sobre os abortos. Isso muda a vida, destrói vidas e pode ser revertido, pode ser consertado. É muito complexo tocar nesse assunto, tá? Porque tem aí histórias também, semanas para falar nesse assunto, tá? Mas ele pode ser tratado. Então muitas pessoas que sofreram ou que a mãe sofreu, passou por isso, tem um parente que passou por isso, ela pode estar carregando certa carga de energia aí que atrapalha a vida dela. Então são pessoas que também costumam ir nesses hospitais espirituais. Eu falo isso porque eu sinto que minha alma vai muito nesses hospitais espirituais para curar mulheres que têm esse peso com elas, tá? Mas é simples, a partir do entendimento é simples de aliviar essa carga, tanto da alma dela como da alma que não chegou a nascer, ok? Desculpe a extensão do texto, servirá para eu finalizar com a pergunta principal. Minha dúvida recai sobre o livro O Segredo. Quando retrata a passagem do gênio que atende aos pedidos humanos, melhor dizendo, às ordens humanas, conforme eles expõem. Lembrando que pedido tem um significado e ordem outro.
Poderemos entender que estamos diante de um mecanismo de ordena, recebe, um tanto perigoso, dependendo de quem pede. Suponhamos que um psicopata venha se valer desse mecanismo para a consumação de um crime. Sendo assim, será que Deus ou força superior, cada um dá a nomenclatura que deseja, deixaria disponível tal poder de obtenção dos desejos às forças malignas, mesmo diante do chamado livre-arbítrio? Bem, respondendo essa parte da pergunta, tá? Que terá várias partes, vamos procurar começar aí. Quem já não ouviu, só se pode amar um Deus? Eu já ouvi muitas vezes isso, já li em vários lugares, ok? Então o que eles falam, que também chamam de força superior, de universo, tá? É o mesmo ser, este Deus, que é falado no segredo. Então, vamos deixar de lado aqui os comentários malignos sobre o filme, porque, gente, crítica todo mundo recebe. Eu, nos meus livros, graças a Deus, poucas, mas tive críticas, né? Construtivas e críticas negativas, né? Então, vejam, o segredo teve muito misticismo em cima, tem algumas seitas aí que procuram colocar aquilo para o lado negativo, diabólico, pacto com o demônio. Lembre-se da aula do segredo, eu coloquei trechos e fui bem clara para vocês que eu escolhi a dedo o trecho certo para poder explicar dentro daquilo que a gente está estudando, certo? Então eu não coloquei para vocês nada relacionado a nenhum pacto, eu coloquei aquilo como funciona dentro da parapsicologia. Aliás, nós estamos no curso de parapsicologia, ok? Então vamos esquecer o que falam aí, caso você, né, minha amiga que mandou essa pergunta, tenha visto isso em algum lugar, não sei se essa pergunta foi intuitiva, né, que você pegou no filme O Segredo, ou se você já leu sobre isso. Eu já li muitas coisas sobre isso, tá? O ordena, né, lá ordena que tu recebes, é isso que você está se referindo muito, né, que a Deus se pede, não se ordena. Mas veja, eu vou tentar explicar melhor. Eu expliquei bem o significado daqueles trechos. E eu acho que ficou claro do Deus que eu falava, né? Deus, força maior, forças do bem, certo? Agora convenhamos. Pensem comigo, um psicopata, um assassino, humanos malignos, estariam pedindo ajuda a Deus para consumar seus crimes? Como é que eles falariam? Deus, me ajuda a matar aquela pessoa, a sequestrar aquela criança. E Deus responderia, como no filme, como o gênio você cita, né? Seu desejo é uma ordem, seu pedido será realizado. Gente, será que um assassino, um psicopata, estaria pedindo ajuda a Deus para ele matar uma criancinha, uma pessoa? Bem, vamos lá. Talvez eu não tenha entendido sua pergunta, mas eu li algumas vezes e entendi que você se refere ao psicopata pedir a Deus permitir que ele faça o crime, ou que ele ajude nesse crime. Ora, se isso hipoteticamente viesse a acontecer, vocês acham que esse assassino, esse psicopata, esse ser maligno estaria pedindo ou rezando para qual Deus? Se só se pode amar um Deus. Vamos pegar a frase, só se pode amar um Deus. Só se pode o bem ou o mal, né? Ou a gente faz pacto aqui, ou a gente faz pacto lá, certo? Então, um assassino pedindo por isso, será que é com Deus que ele está pedindo? Né? Ou seria o contraponto? Gente, não tem como negar que o mal existe, tá? E que qualquer um que queira usar técnicas aqui ensinadas ou poder mental, tá? Para algo que não seja do bem, automaticamente estará ordenando ou pedindo, tanto faz também a nomenclatura, tá? Mas estará conversando, pedindo, ordenando a um Deus maligno, né? E não o que a gente trata no curso, gente, pelo amor. Aí eu falo, pelo amor de Deus, né?
Então não se trata da mesma coisa, ok? Então a pessoa pode orar, nós temos aí vários desfechos aí dentro da Umbanda, onde vai lá fazer pacto, pagar não sei o que, com bebida, com dinheiro, para que amarrar na boca do sapo, não é isso? Nós temos toda essa linha aí no mundo. No mundo tem de tudo, gente. Mas eu acredito que eu ainda não conheci. Já conheci psicopatas, já fui conversar com pessoas bem do mal, que realizaram muito mal aqui, mas nenhuma delas, não tenho nas minhas pesquisas algum caso de que pedi a Deus e Deus atendeu. Então eu acredito que essas pessoas não tenham lá afinidade com Deus, não com Deus que a gente está falando aqui. Ok? Vamos dar continuidade à pergunta dela. Continuando. Mesmo que alguns critiquem alguns conteúdos da Bíblia, eu normalmente valho-me dela em diversos momentos da vida, principalmente nos mais difíceis, pois entendo que há muitos ensinamentos profundos e de bons resultados. Há a passagem bíblica que retrata o sofrimento de Jesus antes de ser crucificado. Nessa oportunidade, conforme o Evangelho de São Mateus, observa-se o que se segue. Mesmo sendo tudo possível a Deus, Jesus pede e não ordena a Deus. Só um minutinho. Ela vai citar aqui, gente, alguns versículos bíblicos, tá? Para expor melhor a ideia dela, que eu já percebi, acredito que vocês já pegaram também, mas ela vai ilustrar isso com passagens bíblicas. Então ela falou agora, mesmo sendo tudo possível a Deus, Jesus pede e não ordena a Deus, como tem lá no filme colocado, né? Ou como está questionando também aqui, ou como eu coloco para vocês, né? Seja firme, dizer claramente, né? Basta o que você está pedindo, tanto faz a colocação pedir ou ordenar. A gente vai ver isso mais para frente. Cite para mim com os grifos que ela coloca, sim. Né? Tá em Marcos 14:36. E dizia, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E pegue novamente em Mateus 26:39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E Jesus insiste em Mateus 26:42. Retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E mais, Jesus ainda é tentado pelo inimigo, quando este lhe dá a seguinte sugestão. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Só um minutinho. Então, e mais uma vez, Jesus é tentado pelo inimigo, né? Numa das tentações de Jesus pelo demônio citado na Bíblia, tá? O demônio dá sugestão para Jesus. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então ela grifou manda e mostrou, e grifou também quando Jesus pede, e quando o demônio manda, né? Ele usa o termo manda. Continue. Num primeiro momento, observa-se por parte de Jesus o pedido singelo, humilde e com simplicidade a Deus, para que lhe afastasse o cálice. Em outro, porém, o inimigo sugere a Jesus que ordene que as pedras se transformem em pães. Conforme é possível verificar, diante da lei do amor que deveria imperar em nossa humanidade, entre elas o amor incondicional, a humildade, a simplicidade, a gratidão, enfim, será que deveremos assimilar os ensinamentos do livro citado, O Segredo, em nossas vidas? Ou seja, viver dando ordens e chamando ao universo, ou melhor dizendo, Deus? Onde estaria a humildade e a simplicidade em tal atitude? Será que não estaríamos tornando-nos totalmente egocêntricos em querer receber o que queremos, da forma como queremos e ponto final? Como filhos birrentos que batem o pé reclamando por que não ganharam o que pediram?
Será que não estaríamos nos tornando filhos mimados do universo? Bem, minha amiga, você deixou claro aqui suas dúvidas e questionamentos em relação ao exposto neste curso, né, que eu ilustrei com o filme O Segredo, né? Então, você deixou claro a dúvida de ser algo do bem ou do mal, esse pede e ordena, né? De Deus ou do diabo, do pedido ou da ordem. Você praticamente iniciou uma tese a respeito, parabéns, né? Então você está defendendo uma tese aí, muito interessante, querendo saber, claro, mas você levantou aí uma proposta, né? Eu percebo um grande conflito em você. E prestem atenção, porque eu sei que tem mais gente que também tem esse conflito, então serve para outras pessoas, tá? Até pelo final da pergunta, aonde vai chegar, né? Em relação à ciência, poder mental, leis universais, força maior ou Deus, com questões bíblicas e extremamente religiosas. Veja, nunca estivemos no curso de religião. Ao contrário, procuramos aqui mostrar uma força que todos nós temos dentro de nós, correto? Eu nunca critiquei religião, certo? Nunca coloquei não façam isso ou não façam aquilo, mas sempre coloquei que religião não se discute, ok? E aqui a questão é religiosa, né? Quando a gente faz a provocação, e por favor, provocação que eu falo é provocação filosófica, né? Esse questionamento filosófico, provocar para se obter uma resposta, é comum, eu lido muito com isso na filosofia, né? Com meus colegas, filósofos, professores, enfim. O que ocorre? Esse provocar seu, você usou os argumentos bíblicos, né? Do pede e ordena. Vou dar continuidade. Não estamos no curso de religião. Ao contrário, mostramos aqui uma força que todos nós temos dentro de nós. Um Deus mais próximo do que aquele que tem uma coroa na cabeça sentado num trono no alto dos céus. Sabe aquele Deus? Senhor, lhe peço, né? Tem algumas religiões que usam assim, né? Meu Deus que estás lá em cima. Não buscamos aqui a linguagem antiga que nos foi imposta pelas religiões e sociedades. Buscamos leis universais, estudadas por grandes filósofos e cientistas. E, gente, filósofos e cientistas que a maioria, muitos deles, acabaram se tornando santos, sendo canonizados depois de tantos questionamentos. Mas, bem, depois de tanto questionar toda esta hipocrisia, né, foram canonizados por comprovados milagres que fizeram. O processo de canonização, levantado também no grupo, né, é lento e nem sempre apoiado pela igreja. Não é a igreja que levanta, não. Mas não tendo como negar o pedido do povo diante de alguns milagres, tá? Por pressão do povo mesmo, acabam fazendo, a igreja acaba fazendo todo o processo, entrando com o processo e depois incluindo muitos santos na história, inclusive na Bíblia, tá? Gente, peraí pra mim. Gente, Santo Agostinho, se vocês estudarem na filosofia, quem foi o filósofo Santo Agostinho, o que ele questionou, gente, tá? São Tomás de Aquino, gente. São histórias maravilhosas, tá? E depois eles foram canonizados. Antes disso, eles questionaram Deus. Eles não só ordenaram, como eles brigaram com Deus. Muitos deles foram grandes rebeldes, tá? Casaram, passaram por mulheres, várias mulheres, tá? Caíram em bebida. Tem muitas histórias aí para eles chegarem onde eles chegaram e conquistarem, serem canonizados depois por milagres. Mas eles quase enlouqueceram nesse processo. Eles brigaram feio com Deus. Então eles não viam Deus lá no alto do céu, Senhor, pedes. Não, eles brigavam. Cadê tu? Tu existe, me dá uma prova. Me traz o mar aqui no buraquinho. Eu vou conseguir, que é isso? Você existe ou não existe? Então foram tantos os questionamentos, né? Para se chegar até isso. E depois eles foram canonizados. Então nem tudo
né, é colocado dessa forma. Quando a gente vai estudar lá em filosofia a história desses grandes homens que viraram santos, a gente percebe algumas verdades que a gente fala, nossa, nunca imaginei que Santo Agostinho foi rebelde. É uma linda história, tá? Bom, vamos lá. Vamos na linguagem bíblica. Ó Pai que estás no céu, vos pedimos com todo respeito e humildade que nos conceda blá, 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 blá. É assim que diz a Bíblia, não é? Tudo bem. Vamos na linguagem agora, comparar isso com a linguagem dos nossos bisavós, tá? Não tinha linguagem para começar, gente. Bisavô, tataravô, alguns talvez lembrem, bastava olhar numa mesa assim de jantar para uma criança, para o filho, para o bisneto, bastava olhar que a criança já se calava, não precisava nem conversar ou dar bronca. Um olhar já matava a charada ali pelo olhar. Daí passou os anos, né? Então, passou os anos, tudo mudou, daí a gente já tinha que pedir, filho, faz isso para mim? Para, filho, para, nós estamos na mesa do almoço, o filho obedecia, né? Gente, olha a nossa atualidade como é que tá. Olha o mundo como mudou. Hoje em dia as crianças não são como antigamente, que basta um olhar para se respeitar. Vocês foram assim? Agora eu pergunto para você que mandou a pergunta, e para todos nós, inclusive para mim mesmo. O Pai do céu é a mesma forma, da antiguidade da Bíblia, é a mesma forma que antigamente nossos avós falavam com nossos bisavós, né? Pai, me permite abrir a geladeira para pegar um pão, uma manteiga? Já foi assim no passado. A gente tratava o pai assim, tá? E hoje em dia nós fazemos isso. Vocês trataram seus pais assim? Vocês tratam seu pai assim? Pai, por favor, com todo respeito, eu lhe peço. Gente, mudou o mundo, vamos saber interpretar a Bíblia, certo? Nossa, e vejam, tem uma outra questão, eu acho que eu falo, né, Toei? Vejam, temos que interpretar a Bíblia, tá? Falamos aqui de um Deus único, da união do Pai, do Filho e do Espírito Santo em um só, que habita dentro de nós. Aquele que diz que está embaixo da pedra, dentro de um pedaço de madeira, no canto dos pássaros, na doação ao próximo. Falamos em evolução e não em regressão dos tempos. Nós estamos aqui para evoluir, não voltar lá e questionar o que está lá. A história, nós já conhecemos. O que estamos fazendo aqui é escrevendo nossa própria história. A futura, talvez, né? A futura Bíblia. Não é isso? O que está lá atrás ficou, gente. Quem está construindo nossa história? Toda essa mudança. Somos nós. Então a gente vai ficar estagnado no sofá e perguntando, nos questionando, será que o que está na Bíblia? Bem, vejam, estamos em novos tempos, tá? A reconstrução de tudo que não deu certo. Pois se os pedidos ao Pai do céu, né, Senhor Deus, como eram feitos antigamente, como você postou aí pra gente, tá? Tivessem funcionado, o mundo não estaria como está. Então funcionou todo aquele respeito ao Deus do céu? Por quanto tempo funcionou? Então quem disse que deu certo? Tá? Continue a pergunta, por favor. Deus tem a visão de infinito alcance. Ele sabe o que será melhor para nós. Eu e você somos um exemplo disso. Fazemos nossa parte e deixamos o resto com Deus. Pedimos e não ordenamos. Fazemos nossa parte, mas esperamos que o que for melhor para nós seja feito. Bom, primeiro não é o resto com Deus, é os resultados, né? Porque deixar resto para Deus é diferente. Então nós damos o melhor de nós, deixamos os resultados com Deus, não o resto. Mas veja, minha querida, espero que me compreenda. São conceitos diferentes o que você coloca aí. Dar o melhor de si e deixar os resultados com Deus não é esperar que Ele faça.
o que for melhor para nós. Se somos nós quem damos os primeiros passos, dando o melhor de nós mesmos, não é isso? Começa por nós. Damos o melhor de nós. Nós damos esse primeiro passo. E deixamos o quê? O resultado dos primeiros passos dados por nós. Certo? Então, o que ele faz é nos guiar, a parte dele, se o passo que nós iniciamos está certo ou não. Mas ele não está nesse comando. Nós temos, aquele livre-arbítrio. Quem começou aquela ação fomos nós. E deixamos o resultado daquela ação para ele. Então, o que ele vai nos guiar é fazendo aquela ação dar certo ou não. Ok? Fazer aquele caminho, evoluir ou não. Assim, estamos compartilhando com ele uma responsabilidade que não é só dele, nem só nossa. Estamos compartilhando. Quem fez o trabalho, tá? O trabalho do nosso encontro, lembra dessa pergunta. Os outros não vão entender, né? Quem é o culpado de tudo isso? Quem lembra aí? Mais da metade de vocês fizeram o trabalho. Quem é o culpado de tudo isso? Vocês lembram o que cada um respondeu? O que cada um viu? Então nós estamos compartilhando com Deus as coisas, ok? Bem, é difícil tudo ser explicado. Tem que ser sentido. E por isso, alguns dos grupos passaram para um estágio mais avançado, pois sentiram isso. Algo que não pode ser forçado, mas que tenho certeza que um dia, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 dias, pode ser milênios, mas você também vai compreender. Você, minha amiga, que está questionando isso. Um dia você vai passar por uma experiência, por um clique, que vai compreender essa questão do Deus que se pede com todo respeito, e aquele Deus que está aqui dentro, que me fez sua imagem e semelhança, aquele que eu converso aqui, que não importa, ele não vai ficar bravo, ou seu castigador, que eu devo temê-lo, certo? Eu não devo temê-lo. Ele me fez sua imagem e semelhança, ele me deu a liberdade e livre-arbítrio para falar com ele com mais intimidade. Somos todos um. Damos o melhor de nós conscientemente e deixamos os resultados para Deus, que é o Deus que habita em nós, cujo um dos nomes que também lhe é atribuído é mundo interior. Deus em nós, nós em Deus. Nosso lado humano e nosso lado espiritual. Quem não teve o clique, acalme-se. Se continuar nessa jornada conosco, uma hora compreenderá o verdadeiro sentido de humildade e simplicidade que tanto temos falado depois do trabalho. Humildade não é pedir a um Deus com medo dele, com temor. Vejam, ordenar seria dizer claramente o que se quer. Por isso o termo ordenar, dizer claramente com todas as palavras, eu quero isso. Não é, Senhor, faz de mim o caminho que quiseres, porque eu estou aqui livre para o que quiseres. Muito amplo, gente. Nossa, tem tanta coisa, a gente morrendo de fome para ele olhar por tudo e decidir a vida de cada um. É fácil assim. Então esse ordena, ele tem um sentido de Deus, eu vou fazer minha parte nesse trabalho aqui, nesse projeto que eu estou envolvido. Me ajuda, depois que eu fizer tudo, faz sua parte, me dá uma força, faz com que isso realize se for bom para mim. E para os outros. Mas eu pedi especificamente. É esse o ordenar que se fala, ok? Voltando a falar no sentido de humildade e simplicidade, quer dizer claramente o que se quer. Por isso o termo ordem. Gente, quem fez o trabalho sabe do que eu vou falar. Humildade é limpar vômito e diarreia do próximo por amor. Tá? Cuidar de feridas internas de quem está do lado, do nosso irmão, do nosso mais próximo. Muitos sabem disso que estou falando, outros ainda saberão. Isso é humildade e simplicidade, tá? É curar a ferida do outro com amor, sem preconceito, sem nojo. Porque somos todos um. E um dia alguém vai fazer por nós. Ok? Aonde estamos? Próxima pergunta. Continuando, Como se dirigir a Deus? Em tom de ordem, para que tudo ocorra da forma exata como queremos? Ou em tom de pedido, aguardando para que ocorra
o que for melhor para nós. Bom, como disse, esse curso não é de teologia nem de história. Não estudamos a Bíblia ou os modos antigos de linguagem, tá? Buscamos aqui a evolução e a verdade. E infelizmente muitas das verdades foram alteradas na Bíblia. Gente, outras foram ocultas. Leiam, eu já recomendei uma vez, Efeito Isaías, o livro, marquem aí, Efeito Isaías. E quando puderem, estudem o que fala sobre nesse livro, né? Que são os pergaminhos encontrados no Mar Morto. E outros evangelhos que não entraram na Bíblia, mas que continuam lá, bem guardados em Roma. Os estudiosos têm acesso a esses arquivos, tá? Por isso, muito já foi desmistificado, que nem tudo que está na Bíblia é exatamente como está lá, tá? Mas em Sensitivos 2, gente, Sensitivos 2, falaremos sobre isso, tá? De uma forma de ficção, tá? Mas abordaremos esse assunto. Assim também como os livros e filmes de Dan Brown, gente. O Código da Vinci, o Anjos e Demônios, né? Que ele aborda bem isso, a pesquisa lá em Roma, certo? Descobrindo coisas que não foram divulgadas à população, ok? Então, vamos continuar. Eu não mexo com a fé de ninguém. Gente, eu tenho uma mãe aí, vocês conhecem, eu falo sempre, minha mãe é Bíblia, é igreja, é assim, é assim. Eu acho lindo a fé dela, ela acredita dessa forma, por que eu vou mexer? Então eu não quero mexer com a tua também, que questiona isso, que é apegado na Bíblia. Você não está errada, nenhum de nós estamos. Eu só estou colocando que nosso olhar é parapsicológico, o curso é de parapsicologia. Não pretendemos nunca entrar em teologia ou em história, tá? Em história antiga, enfim. Não é nossa pretensão. Então, tudo que nós focamos, inclusive o livro O Segredo, é pura parapsicologia e lei da atração. O filme O Segredo coloca Deus dentro do contexto, por isso que ele chama de universo a maioria das vezes, dentro da lei da atração. Então são coisas diferentes, é ciência e religião. Nós estamos estudando a ciência. Abordamos algumas vezes a espiritualidade, sim, mas não a religião. Tem religiões que nem creem na Bíblia, né? Você crê, outras nem creem. Ela completou aí. Essa é uma primeira pergunta. Oi? É uma próxima pergunta? Não, ela completa aqui, amiga, essa é mais uma pergunta reflexiva, no mais amei a última aula também. Obrigada pela dedicação de sempre, fiquem com Deus. Fique com Deus você também e tudo de bom, espero ter respondido. Vamos lá? Próximo. Tenho plena consciência que o pensamento positivo e energia boa só faz bem. A minha dúvida é como conseguir controlar e fixar no cérebro esta decisão de pensamentos sempre otimistas, positivos. Há 4 anos atrás fiz um curso voltado para o segredo. Consegui dominar meus pensamentos por um certo tempo, mas como um vício, a rotina de pensamentos antigos retornam. O que fazer para não acontecer de novo? Bem, gente, essa daqui é a pergunta de uma outra amiga nossa, mas ela também, sobe um pouquinho para mim ver, ela também citou o segredo, que ela fez um curso voltado para o segredo, né? Foi tudo ótimo, maravilhoso, mas ela voltou na rotina e tudo ficou ruim. O que eu faço... Deixa eu voltar. O que eu faço para não acontecer de novo? Para não cair na rotina e não acontecer de novo? Muito simples, gente. Desliga a TV, desliga a rádio, não leia jornais, não fale com pessoas. Você não volta na rotina. Né? A gente vive naquele mundo do curso que a gente aprendeu. Por quê, gente? Porque por mais que nos esforcemos, não conseguimos, olha, desculpem, aqui tá um calor assim, acho que tá uns 40 graus, né, Cíntia? Mais ou menos. Deve estar uns 40 graus e para vocês ouvirem a gente bem, a gente tem que desligar o ar-condicionado, senão fica com chiado. Então hoje não tá dando para aguentar, pode enxugar aí, Cíntia? Nossa. Todos são amigos, tá terrível aqui. Estamos sobre 40 graus, vamos lá. De noite, hein, gente? Tarde da noite. Detalhe. Vamos lá. Voltando. Por que isso acontece? Porque por mais que nos esforcemos, não conseguimos nos manter em frequência positiva por muito tempo, porque o sistema nos impõe regras, nos impregna com violência e maldade dos humanos. Hoje,
em dia, é raríssimo vermos na TV, gente, as coisas boas. Só vemos maldade, isso nos tira do foco. Para evitar isso, devemos estar sempre ligados às coisas boas, bons cursos, bons grupos, bons amigos, boas leituras. E procurando não se afastar do mundo. Intercalar, gente. Leitura, um filme bom, um conteúdo bom, com meditações, ok? Cursos e pitadas do que o sistema nos oferece. Mas, gente, vamos assistir mais TV? Vai assistir TV. Mas, poxa, procure evitar o que nos faz mal. Sabe, eu não faço propaganda gratuita, mas me pagaram bem, então eu vou falar, gente, aquele Cidade Alerta, sai sangue. Sai sangue. Né? Tem programas da Atena, sai sangue esses programas. Para que eu vou tá assistindo? Então procure relaxar, se quer assistir uma TV, com programas de TV com conteúdo. Enfim, esse é um dos nossos objetivos na ONG, né? Vocês estão sabendo, alguns estão sabendo, tá? É um programa de TV, é a gente ter conteúdo, uma TV talvez na net, sabe? Uma TV pela net, que a gente ofereça esse conteúdo com cursos, darmos continuidade a esse curso por lá, para que as pessoas tenham, de uma forma mais interativa, dinâmica, claro, não como é aqui, em sala sempre, mas pegando opiniões, experiências diferentes, é uma das propostas nossas na ONG. Para que as pessoas tenham mais conteúdo disponível do que, gente, BBB da vida, né? Os Big Brothers da vida, as novelas da vida. Isso vai... Deixa eu achar aqui. Isso vai nos tirando o foco. Para que a gente vai ficar assistindo a vida dos outros, sendo que a gente pode achar tanta coisa que pode fazer bem para a nossa própria vida, certo? Continua aí, Cíntia. Outra pergunta. Oi, Raquel. Não são tantas perguntas a fazer, não. Só tenho realmente ainda um pouco de receio referente ao trabalho de cura, que alguns participaram recentemente. Assisti uma das suas aulas em que você disse que precisamos estar preparados para tal experiência, que no início você também sentiu medo. Portanto, eu pergunto, quando eu saberei que estou preparada? Bem, minha querida, eu dei a oportunidade nesse curso de todos participarem, certo? Postei um trecho secretíssimo do meu livro que não foi lançado, tá? Para que vocês compreendessem um pouquinho do que se tratava essa experiência. No entanto, muitos tiveram medo. E esse é o maior sinal de não estar preparado, tá? É o medo. Por isso, eu não forcei ninguém. Tá? Eu insisti com uma ou duas pessoas que eu já conhecia e tinha certeza que estavam preparadas para fazer isso e que teriam uma experiência fantástica, e acho que tiveram. Com os outros, o que acontece? Calei, tá? Não quer fazer, estou com medo, tá bom, deixa para a próxima oportunidade. Esta oportunidade, tá? Quando vai ser quando? Quando tocar seu coração, que você falar, eu quero participar desse trabalho. E esse querer, ele tem que ser tão forte a ponto de você pedir, posso participar? Eu quero, o que eu tenho que fazer? Essa vai ser sua hora, tá? Onde você não terá perguntas a fazer, e sim desejar pelas respostas internas que receberá. Raquel, eu quero aquelas respostas, eu quero participar. E não, Raquel, me conta isso, me explica aquilo, tenho medo disso. Eu não estou falando de você que fez essa pergunta não, tá? Eu estou incluindo aí meia dúzia, ok? Eu quero entender melhor, eu quero saber mais, eu quero saber... Mas está com receio, está com medo, não precisa fazer, tem outras maneiras de evoluir. O trabalho que nós fizemos fez só uma. Tá? Tem a meditação, tem yoga, demora mais, leva... Não importa, cada um tem seu caminho. Vamos lá. Continua a pergunta dela, né? A pergunta dela. O que pode acontecer se eu participar e não conseguir voltar? Querida, você vai voltar. Eu te garanto. Eu te garanto isso. Olha... Uma das nossas participantes, não vou falar o nome, só quem participou sabe, ninguém vai contar. Fizemos um pacto, não, mas ninguém vai falar nada não. Uma de nossas participantes nos preocupou um pouco, né, com esse voltar, mas ela voltou também. Todos voltam, tá? Em alguns, nada acontece. Gente, tudo depende do estado evolutivo de cada um. Uns vão longe, outros nem tanto. Mas sempre voltam e muito satisfeitos.
Se eu estiver errada, pode dizer o contrário abertamente no grupo. Pode postar lá. Olha, eu fiz e não estou tão satisfeito assim. Fiquem livres para postar para os outros ouvirem. Quem fez e não ficou satisfeito com o resultado, poste. Pelo menos para mim tudo que chega é quando vai ter outro. Tá, gente? A experiência foi fantástica e ela é indescritível. Isso não foi um pacto, não se consegue descrever. Eu consegui como uma escritora que coloquei minha personagem e postei aquilo lá para vocês. Um trecho de uma vivência dela, são todas iguais? Imagina, você pode ir e fazer o trabalho e nada te acontecer. Tudo depende da tua espiritualidade, do teu grau de evolução. Ok? Nós tivemos a participante que eu falei que foi longe, mais do que esperado, porque ela estava preparada para tudo que veio na cabeça dela e toda a informação que ela recebeu. E foi muita, viu? Ela está digerindo até hoje. Muitos ainda estão digerindo tudo que recebeu lá. Recebeu da onde? Do interior, da espiritualidade, do universo, não importa. Ficou quieto e recebeu. Eu voltar-se para si. Próximo. Não, é a mesma pessoa, que ela tem a dúvida sobre esse trabalho, né? Então ela complementa. Às vezes surge do nada algumas imagens na minha cabeça de coisas horrorosas, que provavelmente eu tenha feito em outras vidas, coisas que não tenho nem coragem de contar aqui, mas quem sabe um dia. Daí me vem na cabeça, meu Deus, e se eu ver que realmente fiz isso, que às vezes me vem na memória, será que eu aguentaria tal verdade? Como vou saber se devo ou não? Saber se deve ou não o quê? Aguentar tal verdade? Bem, deixa eu ver. Por experiência, é isso que todos mais procuram, encarar as verdades e trabalhá-las durante as experiências, sejam elas nos trabalhos que eu faço, em outros trabalhos, né? Para isso que a gente está aqui, não é? Para encarar verdades e procurar melhorar. Sim. Então, veja, você com você mesma, ali, tete a tete, você não vai falar com ninguém, tá? Essa é a palhinha que eu dou sobre o trabalho, é você com você mesma. Você estará acompanhada, tá? Peço que qualquer um dos participantes do trabalho de cura se manifeste no grupo abertamente e fale, tá? Caso tenha se sentido sozinho, abandonado, não tenha voltado. E afirmo, é indescritível a experiência, mas isso vocês conseguem falar. Se sentiram abandonados, com medo de não voltar, de encarar a realidade, ou se foi produtivo, tá? Mas acho que está claro para todos, que todos voltaram, senão não estavam postando aí, né? Eles estão bem, tá? Todo mundo voltou da experiência e voltaram melhores, tá? Porém, quem não está preparado para isso, ou quem tem medo ainda, recomendo um trabalho diferente. Que vocês trabalhem seus medos nas terapias convencionais, podem durar 2, 5, 10 anos. Terapeutas, psicólogos convencionais, tá? Por isso existe o normal e o paranormal. Nós fazemos trabalho paranormal, além do normal, tá? Existe o normal, que é lá onde você fica falando e o terapeuta ouvindo. E você paga e fica falando e o terapeuta ouvindo. E você paga e continua falando e ele ouvindo, né? Então você trabalha dentro da linha normal e dentro da paranormal, onde de uma vez só você faz um trabalho pesado e você se resolve, tá? Então a finalidade é a mesma, basta querer ou não participar, tá? Quem tiver medo não participa, não aconselho ou questionamentos para fazer, não aconselho a participar, nem quero que participe. Ela finaliza. Ela faz uma observação, que eu amei a oração do parapsicólogo. Posso postar no Face? Tá, a oração do parapsicólogo, ela é linda mesmo. Eu não posso pedir para você não postar no Face, pois ela já está na net, tá? Ela já está na net, foi retirada da net. Eu só posso aconselhar que eu não postaria algo tão grandioso, com palavras tão magníficas, para leigos. Vocês estão fazendo curso de parapsicologia e aprendendo o que é um parapsicólogo, né? Então vocês estão sendo tocados por essa oração. Agora, quem não está vivendo isso nesse momento, é só uma música com umas palavras soltas. Então, sinceramente, eu acho um desperdício postar uma coisa tão gostosa nossa, né? Para quem não está preparado. Mas não tem proibição nenhuma, fique à vontade, tá? Última pergunta, vamos lá? Próximo. Estou querendo muito sair da caverna,
Minha cabeça deu nó, estive de férias na semana das festas e estou me adaptando com o conteúdo. Ela faz uma primeira pergunta, tá? Como fazer a mente se aquietar e voltar a prestar atenção em nossos sentimentos? Meditação. Veja, volte para a penúltima aula e veja veja sobre o silêncio. Como os grandes mestres da nossa história conseguiram suas respostas. Foi voltando-se para si mesmo, tá? Então, tem trabalho, gente, esquece de trabalho. O trabalho que eu fiz lá é só para aqueles que quiserem, mesmo. Os que quiseram e adoraram, eu sei que vão continuar quando tiver oportunidade e existe um tempo para digerir tudo isso. Enfim, há outros meios, há o quê? Meditação, yoga, tá? Para quê? Tudo para aquietar, tudo que aquiete a mente, como você pergunta, né? E fazer voltar-se para si. Meditação e yoga é fantástico, tá? Sair um pouco do mundo, né? Yoga faz, é o não pensar, deixa o pensamento passar livremente e vai respirando através da respiração, entra numa espécie de transe também, aonde vai voltar-se e ouvir no silêncio que estão as respostas, ok? Segunda pergunta, como sei que uma pessoa é sensitiva? É difícil responder tudo aqui. Como sei que uma pessoa é sensitiva? Tem um livro da Cultics, da minha editora, que chama, anote você aí, Você é sensitivo? É uma pergunta, você é sensitivo? Nesse livro existem várias técnicas para aprimorar a sensibilidade para principiantes, tá, gente? Então, assim, aqueles que já estão em trabalhos de evolução maior aí, eu descartaria, tá? Mas para quem está iniciando, meio perdido ainda, nesse livro ele tem técnicas, Você é Sensitivo, da editora Cultics. Técnicas para aprimorar a sensibilidade e também responder essa questão. Ela é complexa, mas de forma simples o livro responde, tá? Posso lhe dizer que você não tem que sair na rua analisando quem é ou não sensitivo. Este é sensitivo, aquele não é. Este é sensitivo, você é sensitivo. Então, sua pergunta, como sei que uma pessoa é sensitiva? Não tem que saber. Se tua pergunta fosse mais específica para mim, eu tenho um filho que eu acho que é sensitivo, ou eu acho que meu marido é sensitivo. Como posso ter certeza? Então, a resposta específica poderia melhorar aí. Mas você perguntou, como sei que uma pessoa é sensitiva? Não tem por que você sair apontando, é desnecessário. Porém, o que eu posso dizer, né? Que sensitivos todos somos, uns em mais e outros menos desenvolvidos. No entanto, reconhecer habilidades, acho que é isso que você se refere, desenvolvida nos outros, é possível para aqueles que também têm habilidades desenvolvidas, no mesmo nível, tá? Eu, por exemplo, gente, eu olho alguém e reconheço seu potencial. Puxa, nem a pessoa sabe que ela pode isso, mas esse cara tem um potencial. Eu olho para alguém e sei o que ela faz ou pode fazer. Habilidade. Eu consigo reconhecer a habilidade de algumas pessoas. Alguns com muita precisão, outros não, nem tanto, porque bloqueiam isso. Muitos sensitivos bloqueiam isso. Então, eu só sei, de repente, desses que bloqueiam, que aquela pessoa é especial. Mas às vezes eu vou fundo e não consigo descobrir se é telepatia, qual é o dom ou habilidade que ela tem, porque ela bloqueia isso. Ok? Mas eu não vejo, então, a importância em querer saber isso. Agora, se essa pergunta for para você mesma, eu não sei, né? Você não especificou. Será que eu sou sensitiva? Eu já falei isso em outra aula. Se você fosse, você saberia. E se você é, você já sabe. Então, você não precisa que eu dê dicas para você saber se você é. Quem é sensitivo sabe que é. Ok? Então, eu acho desnecessário esse desgaste para saber se alguém é ou não. Quem é, procura, já sabe que é e procura a evolução. Ok? Acabamos? Vamos. Bom, estendeu mais do que eu esperava essa aula, né? Eu tenho uma outra parte, vai ficar para a próxima aqui, mas de perguntas e respostas nós encerramos todas. Foi diferente, talvez um pouco cansativo, mas também foi responder tudo isso. Vocês são muito complexos, né? Então já estão conversando aí no mesmo nível mental, né? Principalmente os que fizeram o trabalho, já fica difícil
tanta orientação, a gente entra mais num bate-papo de igual para igual mesmo, afinal todos somos iguais, só sou a ferramenta, não sou santa e nada mais, né, gente? Então, quem ainda não teve oportunidade, poucos aí, de me conhecer pessoalmente, espero que um dia tenham e um dia a gente também possa conversar aí tudo de igual para igual e eu aprender muito com vocês, porque é mais gratificante aprender do que ensinar, é maravilhoso, tá? Eu poder dar um início para vocês pesquisarem e depois me colocarem de repente em xeque, né? Então que maravilhoso, eu dei o pontapé inicial, plantei a sementinha, caminho, vamos evoluir, vamos passar para os outros, ok, gente? Bom, desejo a todos um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tchau, foi um prazer estar aqui, desculpa alguma coisa. Não, foi maravilhoso, foi diferente, foi improvisado, né, Cíntia? Improvisadíssimo. Ela estava arrumando aí pra mim, eu falei, é hoje que eu vou postar, porque eu vou estar enrolada depois, vou fazer aula. Eu falei, vem cá que você vai ser a porta-voz das perguntas aí, para que eles percebam bem, né? Aí veio a brincadeira, que eu sou muito brincalhona, né, tal, a Raquel me conhece faz muitos anos. Eu tô com voz de travesti, gente, de tanto eu falar nesse meu novo emprego. E eu quero agradecer a oração de todos, agradecer ao grupo, agradecer por estar aqui, a força que a Raquel tem me dado. Eu sou testemunha viva das orações dela, do que ela batalha, mesmo, é 24 horas que essa mulher fica na frente, né, desse computador, atendendo casos de tudo quanto é lugar que vocês imaginarem. Não é só do grupo, não é só o grupo que existe na vida dela. É o trabalho, é a família, é a casa, ela é uma mulher, ela tem necessidades, né, de sono, de alimentação. Eu me xingava aqui direto quando eu trazia para ela uma bandeja com um prato de comida, porque ela não estava acostumada a parar para comer. Então o físico dela está cansado. Então é uma pessoa que, sabe, pode falar o que quiser dela, mas eu sou prova viva que, ela é maravilhosa, ela tem uma fé assim, extremamente linda, e quando ela precisou puxou minha orelha, quando ela precisou ela passou a mão na minha cabeça, mas me botou já em xeque aqui na frente dela, para eu acordar. Então eu espero que todo mundo com esse curso comece realmente a acordar para ver o que a gente pode fazer para melhorar o nosso próximo, e com certeza agradecer a ela pela essa oportunidade que ela está dando, de estar passando para a gente o que ela aprendeu de forma tão simples, de forma tão clara. Pessoal, fiquem com Deus, até uma próxima, quem sabe a gente se encontra. Né? Essa oportunidade aqui é eu que estou tendo com ela, desculpa aí, vocês não vão ter. Obrigada, amiga! Ai, de nada, querida. Tá? Daqui uns dias ela é dona do restaurante, a gente vem tudo pra cá, nossa, né? Mas Do restaurante e visitar a Cíntia. Capacidade. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, espero ter respondido Obrigada a todos, né? E vamos caminhando aí com Deus sempre. Sempre.